never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do sexto ano, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade aos nossos trabalhos, às nossas aulas de língua portuguesa, certo? Então, uma das últimas aulas que a gente viu foi o texto, a formulação, compreendemos melhor o que é um texto e para que serve um texto. E vimos também dentro, dos diálogos o discurso direto e o discurso indireto. E eu pedi para vocês fazerem a atividade, a prática linguística da página 107. E hoje nós iremos fazer a correção aqui juntinho, certo? Então peguem os livros de vocês e vamos lá. Na página 127, a primeira questão. Nos itens a seguir, as frases foram misturadas, o que prejudica a sua compreensão. Reordene cada uma delas para que se tornem frases bem formadas, de acordo com a lenda das lágrimas de Potira. Use as linhas a seguir para transcrevê-las e observe o modelo. Vamos lá. A letra A diz o seguinte: numa época muito distante, podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de suas lendas. Aí vamos lá, a letra A, que é o nosso exemplo, que foi respondido para que vocês consigam responder o restante. A. Numa época muito distante, havia uma tribo muito pacífica no interior de Goiás. Então, é bom que vocês leiam as frases, mas que voltem à lenda para poder reordenar de forma correta e coerente as frases, certo? Vamos lá, letra B. Potira e Itajibá são personagens de uma lenda. Chegou a idade do casamento. Então, muito, desconexa. Vamos lá, letra B. Potira e Itajibá são personagens de uma lenda que narra a origem dos diamantes. Certo? Quem fez dessa forma, corrija. Quem não fez, apague e faça da forma correta. Letra C. Quando Itajibá partiu, Potira emudeceu para sempre. Letra C. Quando Itajibá partiu, Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo. Letra D. Itajibá se tornou guerreiro e Potira, que narra a origem dos diamantes. Vamos lá, letra D. Itajibá se tornou guerreiro e Potira chegou à idade do casamento. Letra E. Nos dias de hoje, havia uma tribo muito pacífica no interior de Goiás. Letra E. Nos dias de hoje, podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de suas lendas. Por último, a letra F. Quando soube da morte de Itajibá, Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo. Quando soube da morte de Itajibá, Potira emudeceu para sempre. Essas são as frases corretas, tiradas de dentro da lenda de As Lágrimas de Potira. Vamos lá, segunda. Neste exercício, cada item constitui um parágrafo, mas as frases que os compõem estão em desordem. Reestruture-os para que se tornem parágrafos bem formados. Letra A. Os dois firmaram compromisso. Pouco depois, realizaram uma grande festa de casamento na Taba. Na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade do casamento. Vamos lá. Então, reestruturando, formando um parágrafo coeso. Na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, vírgula, Potira chegou à idade do casamento. Os dois, ponto contínuo. Os dois firmaram compromisso, ponto contínuo. Pouco depois, vírgula, realizaram uma grande festa de casamento na Taba. Então, foi reestruturado todo o parágrafo. Letra B. Potira não chorou como as mulheres mais velhas, mas sentia muita tristeza e apreensão. Quando a tribo foi invadida, Itajibá teve de partir para a guerra. Ela sabia que ele correria perigo.
Vamos lá. Então, reestruturando esse parágrafo. Quando a tribo foi invadida, Itajibá teve de partir para a guerra. Potira não chorou como as mulheres mais velhas, mas sentia muita tristeza e apreensão. Ela sabia que ela correria perigo. Letra C. Sentava-se na beira do rio alheia a tudo. Por muitas tardes, Potira esperou a volta de Itajibá. Ela sabia que quando ele voltasse, poderia escutar o barulho do seu remo conduzindo sua canoa. Concentrava-se apenas no barulho das águas. Então, reestruturando esse parágrafo, vamos lá. Por muitas tardes, vírgula, Potira esperou a volta de Itajibá. Ponto. Contínuo. Sentava-se na beira do rio alheia a tudo. Ponto contínuo. Concentrava-se apenas no barulho das águas. Ponto contínuo. Ela sabia que, vírgula, quando ele voltasse, vírgula, poderia escutar o barulho de seu remo conduzindo sua canoa. Letra D. Daí a razão de termos várias versões de uma mesma lenda. Esse modo de transmissão faz com que elas se transformem ao longo do tempo. As lendas são transmitidas oralmente, de geração para geração. Vamos lá. As lendas são transmitidas oralmente, de geração para geração, ponto. Esse modo de transmissão faz com que elas se transformem ao longo do tempo, ponto. Daí a razão de termos várias versões de uma mesma lenda, certo? Letra E e última dessa reestruturação. Outros animais conseguem se comunicar, mas não têm toda a complexidade da língua humana. Mas ela não é exclusiva dos seres humanos. Por meio dela podemos expressar ideias, sentimentos, desejos, opiniões e etc. A linguagem é uma habilidade muito importante. Vamos lá. A linguagem é uma habilidade muito importante. Ponto. Por meio dela podemos expressar ideias, vírgula, sentimentos, desejos, opiniões, etc. Mas ela não é exclusiva dos seres humanos. Outros animais conseguem se comunicar, mas não com toda a complexidade da língua humana. A gente estudou, dentro da sala de aula, tivemos essa oportunidade de estudarmos como os animais eles se comunicam, mesmo não tendo o aparelho fonador que o ser humano tem. Nós vimos, um exemplo que foi dado na sala foi a comunicação entre as abelhas, que é muito importante. Vamos lá. Terceira, leia os itens A e B abaixo e em seguida analise as afirmações assinalando V para verdadeiro e F ou F para falso. Vamos lá. Eu não vou ler as A e B porque vai ficar muito comprido. Eu vou já nas alternativas. Vamos lá. A opção A e a opção B. Vamos lá. Letra A da terceira questão. O item A é apenas um amontoado de frases, não um texto. Colocaram o quê? Verdadeiro ou falso? A letra A é verdadeiro. V. Letra B. Em A, as frases têm sentido, mas todas elas juntas não compõem um todo significativo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra C. Ao contrário do item A, o item B pode ser entendido como um texto. Verdadeiro. D. Em B, as frases foram relacionadas na intenção de passar uma informação. Verdadeiro. Letra D, verdadeiro. Vamos lá. E. Analisando os dois exemplos, podemos concluir que o texto é apenas um conjunto de frases? Letra E, falso. Letra F. O item B não é capaz de transmitir ideias. Letra F, falso. Por último, letra G. Em A, existem várias informações desconexas umas das outras. Verdadeiro. Continuando. Quarta. Imagine agora
que, certa noite, você liga a televisão na hora em que o Jornal Nacional está começando. Os dois apresentadores então falam as frases do item A da questão anterior. Agora responda. O que significa cada uma das frases? Conseguiram aí? São as notícias que serão apresentadas durante o telejornal. Então, antes de começarem o jornal, eles fazem uma introdução do que vai acontecer dentro do jornal, certo? Então, eles vão noticiar o que será apresentado. Apenas uma introdução do jornal. Letra B. O que aconteceu com o item A ao criarmos um contexto para ele? O item A se tornou um texto. O item A se tornou um texto. Vamos lá, quinta. Um aspecto bem interessante sobre a comunicação é o papel de cada um dos envolvidos, como eles veem uns aos outros. Certamente você já vivenciou alguma situação em que, no meio de uma discussão, os dois interlocutores perguntam aborrecido: você sabe com quem está falando? Apesar de curto, um enunciado como esse diz muita coisa. Elaboramos o texto a seguir com o propósito de representar uma situação como essa. Faça sua leitura e depois discuta com os seus colegas, procurando responder às questões propostas. Vamos lá. Eita, que a letrinha aqui do meu livro é pequena. Vamos lá. Conta-se que uma recruta estava descansando no alojamento do quartel fora do horário quando atendeu o telefone com jeito de poucos amigos. Que é? Do outro lado, a voz de um homem meio sem querer acreditar no que escutara. Como assim? Que é? Libere aí, meu irmão. É que eu estou muito ocupado, descansando. Descansando? É, e você está me atrapalhando. Mas não é hora de descanso. Mas quem manda aqui sou eu, tá ligado? Você, por acaso, você sabe com quem está falando? Não. Quem está falando é o general fulano de tal. O recruta emudeceu. Depois de um instante, perguntou desconfiado: e o senhor, por acaso, sabe com quem está falando? Não, graças a Deus. Desligou o telefone. Vamos lá. Então, se ele soubesse, ele estaria, despedido. Então, graças a Deus que ele não sabia quem era. Vamos lá, letra A. Qual a intenção do general ao fazer a pergunta: por acaso você sabe com quem está falando? É possível que vocês, de acordo com a interpretação, as respostas não sejam iguais, mas se estiver dentro do contexto, deixem a de vocês, certo? Vamos lá. Exigir respeito, impor autoridade, ameaçar. Letra B. Se colocou alguma dessas ou alguma que tenha a ver com essa resposta, deixem a de vocês, certo? Letra B. O general queria realmente saber se o outro sabia quem estava falando? Não. Na verdade, ele queria mesmo era dizer quem era e assim ameaçar o recruta. Então, se é o dono, é o fulano de tal, então tem que respeitar. Então, ele não queria mostrar quem era, mas ele queria impor autoridade. Vamos lá, letra C. Como o general via o seu interlocutor? Ao fazer essa pergunta, o general deixou claro que via o seu interlocutor como alguém inferior. Deveria, no caso que aconteceu, ser apenas um subordinado, um empregado. Por isso que ele utiliza esse tom, para perguntar. D. De acordo com uma situação, o que significa a onomatopeia que encerra o texto? A tia até falou. Significa que o recruta desligou o telefone. Lembrem-se o que é onomatopeia? Isso é representação através, de pequenas palavras tentando reproduzir o som original do caso do som do objeto. No caso, é o telefone sendo desligado. Vamos lá. É um som. Tenta representar, esse ele representa o som ao desligar o telefone. Letra E.
Observe que no texto algumas falas dos personagens estão destacadas com letras maiúsculas. O que isso significa? Então, dentro do texto, a gente percebe que algumas alterações até de vozes, as letras estão em maiúsculo. O que isso quer dizer, significa? Vamos lá. Significa que eles falaram gritando, falaram alto. Vamos dizer assim, saíram do tom que estavam conversando e se alteraram, certo? Se colocaram nesse sentido, perfeito. F. Em que situações é mais comum escrever enunciados com letras maiúsculas com essa intenção? Nas situações em que se escreve em ambientes, gêneros digitais, como e-mail, chat, redes sociais, etc. Então, se você não está falando, então, para que se perceba, né, que você alterou o tom da voz, que você zangou, então, é dentro dos gêneros digitais. Mensagem de texto, dentro do WhatsApp, lá no Facebook, se você quer colocar letras maiúsculas para chamar atenção. Então, tudo isso é dentro das mídias digitais, dos gêneros digitais, certo? E a nossa correção encerra por aqui. Espero, né, que vocês corrijam o livro de vocês, que é muito importante. Se houver alguma dúvida em alguma questão, podem me perguntar, certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijos. Bons estudos!